Vamos à segunda parte da aula Escola de Líderes, a segunda aula falando ainda da Quimento, mais especificamente da visita extra e das ROPs. Agora a gente vai detalhar cada ROP que é trabalhado no solo e que a gente tem que demonstrar conformidade durante a visita. Então, recapitulando, as ROPs são práticas organizacionais obrigatórias. Então, são um conjunto de práticas que proporcionam ligação direta entre o conhecimento da organização, a estratégia e a qualidade e segurança do cuidado. Como a gente já falou na primeira parte da aula, são baseadas em evidências para garantir uma assistência de qualidade e segurança. Então, nós temos 6 áreas: a cultura de segurança, onde o objetivo é criar uma cultura de segurança dentro da organização; a ROP de comunicação, onde o objetivo é aperfeiçoar a eficácia e coordenação de comunicação entre os prestadores de serviços e os indivíduos que recebem essa assistência prestada; uso de medicamentos, garantir o uso seguro de medicamentos de alto risco; vida profissional e força de trabalho, criar uma vida profissional e um ambiente físico que apoie a prestação segura de assistência e serviços; prevenção de infecções, que é reduzir o risco de infecções associadas ao atendimento de saúde e o seu impacto nos resultados; e a avaliação de risco, identificar os riscos de segurança de cada paciente. Então, para facilitar a interpretação, é criado as diretrizes e vem os testes de conformidade. Então, a ROP define a prática que se espera, as diretrizes vêm se referir ao contexto em que a ROP está aplicada, e os testes de conformidade são os itens avaliados. Então, na área de cultura de segurança, são 4 ROPs: a responsabilização pela qualidade, a gestão de incidentes sob segurança do paciente, os relatórios trimestrais sobre a segurança do paciente e a divulgação de indicadores sobre a segurança do paciente. Então, a responsabilização pela qualidade. A alta administração se responsabiliza pela qualidade no atendimento fornecido pela organização. Então, ela tem que demonstrar que ela é ciente dos princípios de qualidade e segurança, tem que ocorrer discussões corroboradas por dados de indicadores e feedbacks de usuários, indicadores simples que demonstrem a segurança, satisfação e experiência do cliente, e precisam estar diretamente ligados à meta e os objetivos estratégicos. E objetivos, metas e indicadores de qualidade devem ser monitorados, discutidos e contemplados no plano integrado de melhoria da qualidade. Então, o teste de conformidade vem com base nessas diretrizes, né? Então, a alta administração tem um bom conhecimento sobre os princípios de qualidade e segurança. A qualidade é um item permanente na pauta de todas as reuniões. São definidos os principais indicadores sistêmicos que serão usados para medir o desempenho em qualidade da organização. São usadas informações sobre o desempenho da qualidade dentro da organização, e como parte da avaliação de desempenho, os líderes reportam diretamente ao conselho aqueles eventos que possam prejudicar o desempenho da instituição e afetar a qualidade e segurança da instituição. Então, aqui a segunda ROP, gestão de incidentes sobre a segurança do paciente. Todos precisam ser incentivados a relatar e aprender com os incidentes. Precisa ter um sistema simples, claro, confidencial, focado na melhoria. Os próprios clientes podem relatar incidentes.
É preciso ter uma comunicação efetiva com a equipe e a família sobre o papel deles quanto à segurança, apoio às pessoas envolvidas, divulgar se necessário e reduzir risco de recorrência dos incidentes. Então, notificar os incidentes, reconhecer os mais prevalentes, entender e contribuir com atitudes que previnam a recorrência desses eventos. E é implementado um sistema de gerenciamento de incidentes de segurança que apoia a notificação e o aprendizado. Aqui os testes de conformidade dessa ROP. Então, o sistema de gerenciamento de incidente é desenvolvido, revisado e atualizado com a contribuição de clientes, familiares, membros da equipe, e precisa incluir os processos para relatar, analisar, recomendar medidas e monitorar as melhorias. As informações devem ser compartilhadas com clientes, famílias e membros da equipe para que esses entendam o que, quando e como relatar incidentes de segurança. Precisa ter procedimentos de que forma eu vou examinar esses incidentes ligados à segurança do paciente. Os membros recebem treinamento documentado sobre esse processo. As informações sobre as melhorias recomendadas após a análise do incidente são compartilhadas também com familiares, clientes e membros da equipe. Existe um procedimento para examinar esses incidentes de segurança e eles são usados critérios estabelecidos para priorizar os eventos que serão analisados em mais detalhes. Todas as medidas recomendadas resultantes dessa análise de incidente devem ser revisadas e a sua fundamentação usada para aceitar, rejeitar ou adiar a implementação, e é documentada. Então, a eficácia do sistema de gerenciamento é avaliada e são feitas melhorias com base nas opiniões e nos comentários recebidos. Outra ROP são os relatórios trimestrais de segurança do paciente. Então, trimestralmente, o núcleo deve emitir o relatório de segurança do paciente com os eventos mais prevalentes no período, os indicadores de boas práticas e os resultados das auditorias clínicas. Então, a diretriz, a alta administração é responsável pela cultura organizacional e a alta administração lidera as questões de qualidade e segurança. Os testes de conformidade, assim, um sistema de gerenciamento de incidentes é desenvolvido, revisado, e esses dados, essas informações são compartilhadas. E se existem procedimentos para fazer a gestão desses incidentes e propor ações de melhoria. E a outra ROP é a divulgação de incidentes sobre a segurança dos pacientes. Então, a diretriz é informar as pessoas que ocorreu o incidente, pedir desculpa, explicar o que e o porquê aconteceu, explicar as medidas adotadas e oferecer apoio aos envolvidos. E os testes de conformidade é verificar se tem um processo documentado e coordenado para divulgar incidentes de segurança do cliente. A comunicação precisa ocorrer durante todo o processo de divulgação, precisa ter suporte emocional aos membros da equipe e os familiares, e o processo é divulgado, é analisado e atualizado. A segunda área é a área de comunicação, onde nós temos 5 ROPs. A identificação do paciente, lista de abreviações perigosas, a conciliação medicamentosa como prioridade estratégica, a lista de verificação para cirurgia segura e a transferência de informações nas transições. Então, a identificação do paciente, são usados pelo menos 3 identificadores específicos para confirmar que os pacientes recebam o serviço ou procedimento que lhe foi designado. Diretriz: quando o cliente não se comunicar, poderá ser utilizado a pulseira e o prontuário.
Teste de conformidade. Então, eu vou verificar se pelo menos 3 identificadores são usados para confirmar se os clientes recebam o serviço que lhe é atribuído. Então, no SAU, garante a sua identificação através da pulseira e de placas de identificação beira-leito. A conferência dos profissionais deve ocorrer em cada momento onde é feito procedimento, medicação. Então, os identificadores são nome completo e data de nascimento e o CPF, conforme protocolo de identificação segura. A lista de abreviações perigosas. Então, a diretriz, aqui eles vão querer identificar se está implementada uma lista de abreviações, símbolos e designações de doses que não devem ser usadas. Então, a utilização de siglas pode induzir ao erro de medicações. E como é o teste de conformidade? A lista de abreviação precisa incluir abreviações, símbolos e designações de dose, conforme identificado no ISMP, treinamento sobre abreviações perigosas, atualização constante da lista, auditoria para cumprimento das normas estabelecidas. A lista ela é implementada e se aplica a toda a documentação relacionada a medicamento. Os formulários impressos relacionados ao uso de medicamento não devem conter nenhuma abreviação e as abreviações não são usadas em nenhum rótulo gerado pela farmácia. A farmácia deve fazer o DPARA relacionado à lista. Então, a lista de abreviações perigosas está impressa em toda a clínica e aplicada em relação a qualquer gestão de medicamentos. O documento está na pasta pública e na parte de documentos revisados. Conciliação medicamentosa como prioridade estratégica, então a equipe trabalha em parceria para gerar o melhor histórico farmacológico possível, identifica e resolve discrepâncias entre medicamentos e comunica uma lista completa e exata das medicações, tanto para o cliente quanto para o próximo prestador de serviço. Então, um documento orientativo sobre o processo de conciliação, protocolo, alocação de recursos e educação continuada. E como é o teste de conformidade? É verificada a política ou o protocolo de conciliação medicamentosa, verifica se papéis e responsabilidades estão claramente definidos, se a equipe multidisciplinar de manutenção da conciliação medicamentosa é atuante, a evidência documentada, incluindo médicos de orientação sobre conciliação medicamentosa, e a conformidade com o processo monitorado e melhorias são feitas quando necessário. Transferência de informações na transição do cuidado, o atendimento do cliente são comunicados eficazmente durante as transições de cuidado. Qual é a diretriz? Informações mínimas repassadas, ferramentas de transição da informação, reduz a necessidade de repetir informações. Quais são os testes de conformidade? Informações definidas e padronizadas para a situação de transição de cuidado, onde ocorra a mudança da equipe, a mudança do local, admissão, transferência ou alta. A ferramenta padronizada para receber as informações necessárias, documentar as informações, Então, informação não registrada é informação inválida, e a avaliação da eficácia da comunicação, usando os mecanismos de avaliação como auditoria in loco, perguntas aos clientes, entre outros. Quanto ao uso de medicamento, nós temos 3 ROPs: medicamentos de alta vigilância, segurança das bombas de infusão e segurança dos narcóticos.
Medicamentos de alta vigilância. É implementada uma abordagem documentada e coordenada para administrar com segurança medicamentos de alta vigilância. Então, o gerenciamento dessas medicações devem ser com base no guia farmacoterapêutico, levando em consideração dados sobre erros de medicação. Plano de ação para mitigar os erros, uso de prescrição médica para a heparina e todos os MAVs que vierem a ser solicitados, padronização de concentração dos MAVs, uso de etiquetas amarelas sinalizando perigo, segregação de MAVs em bins separados e sinalizados e dupla checagem na dispensação do medicamento. E uso de alertas visíveis, padronização dos pedidos, armazenamento, administração e dispensação, segregação e acesso controlado, treinamento sobre MAVs e emprego de redundância, ou seja, dupla checagem. A ROP sobre segurança no uso de narcóticos. Então, a disponibilidade de produtos narcóticos é avaliada e limitada para assegurar que as apresentações com o potencial de causar incidentes de segurança do paciente não sejam estocados nas áreas assistenciais. A diretriz é a limitação do acesso. E quais são os testes de conformidade? Auditorias frequentes dos narcóticos opioides nos armários controlados. Liberação para a RPA somente pelo farmacêutico através de prescrição médica carimbada e assinada pelo médico. Liberação para o bloco cirúrgico somente para o médico anestesista. Realizar dupla checagem do medicamento a ser dispensado e notificar possíveis eventos. Evita-se estocar as medicações nas áreas assistenciais. Então, os narcóticos são identificados com etiquetas pretas no centro cirúrgico e setor de imagem são dispensados apenas para o anestesista. Então, teste de conformidade, o protocolo que rege a gestão de medicamentos de alta vigilância precisa ter. O protocolo precisa definir o papel e cargo das pessoas responsáveis pela implementação e monitoramento dessa política. Precisa incluir a lista de medicamentos de alta vigilância identificados pela instituição. O protocolo descreve as etapas da cadeia medicamentosa. São feitas dupla checagem para garantir a dispensação segura e a atualização constante do protocolo. Então, no SAU e ICF, adota uma gestão de medicamentos de alta vigilância que inclui também os eletrólitos concentrados, heparina e narcótico. Todos os MAVs são identificados com etiqueta preta para controlados, vermelha para eletrólito concentrado, amarela para os de alta vigilância. E é usado a barreira de guarda segura, onde só o farmacêutico tem acesso a controlados. Dupla checagem para a administração do MAV. Segurança das bombas de infusão. Precisa ser implementada uma abordagem documentada e coordenada para a segurança no uso de bombas de infusão, que inclui tratamento, avaliação de competência e um processo para relatar problemas com o uso das bombas. A diretriz não inclui bombas de alimentação gástrica, treinamento e formação para a utilização de equipamentos, seleção, compra e padronização desses equipamentos, relatar externamente problemas técnicos com os equipamentos, a fim de notificar outras instituições. O teste de conformidade é facilidade de acesso aos guias de utilização das bombas de infusão, avaliação da segurança no uso de bombas de infusão através de treinamento de incidentes com envolvimento de bombas de infusão, treinamento inicial e treinamento de atualização, recém-contratados, ausência prolongada
indicado por avaliação de competências, alteração de modelos de equipamento e análise de dados de bomba de infusão através dessas bombas inteligentes. A organização fornece treinamento contínuo aos operadores de bombas de infusão através da educação continuada. Então, agora a área de vida profissional e força de trabalho, nós temos 4 ROPs. A ROP do Programa de Manutenção Preventiva, da segurança do paciente, capacitação e treinamento e prevenção de violência no local de trabalho e o plano de segurança do paciente. Em relação ao programa de manutenção preventiva, então precisa ter um programa de manutenção preventiva de dispositivos médicos, equipamentos médicos e tecnologia médica que precisa estar implementado. A diretriz, segurança e garantia do bom funcionamento dos equipamentos médicos. E quais são os testes de conformidade? Programa de manutenção preventiva para todo instrumental médico, equipamentos e tecnologias médicas, um processo para avaliar a eficácia do programa de preventiva e o acompanhamento documentado relacionado às investigações de evento ou problemas envolvendo equipamentos de assistência ao paciente. Então, a engenharia clínica, empresa contratada no SAU-ICF, realiza manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica para garantir o correto funcionamento dos equipamentos e dispositivos médicos. E existe um inventário onde são cadastrados todos os equipamentos que compõem o parque tecnológico do SAU-ICF. Então, segurança do paciente, capacitação e treinamento. É realizado pelo menos uma vez ao ano, treinamento e ensino de líderes e equipes cujo foco específico é a segurança do paciente. Então, qual é a diretriz? Área de foco específico para a segurança do paciente. O teste de conformidade é o treinamento anual sobre segurança do paciente, adaptado às necessidades da organização. Então, o SAU-ICF preza por garantir os treinamentos e capacitação, desenvolvendo pessoas junto às lideranças do hospital, busca envolver colaboradores em todos os treinamentos planejados. Prevenção de violência no local de trabalho. Então, é implementada uma abordagem documentada e coordenada para prevenir violência no ambiente de trabalho. A diretriz é comportamento originado de pacientes ou outro colega de trabalho em qualquer nível da organização. E a estratégia deve obedecer às leis regionais ou nacionais pertinentes. Então, quais são os testes de conformidade? A gente precisa ter uma política sobre prevenção de violência no ambiente de trabalho. A política precisa identificar papéis e responsabilidades. Precisa se trabalhar com a questão de sigilo ao relato de incidentes. O procedimento para investigar e responder os incidentes precisa estar definido. E os líderes analisam os relatórios de incidentes e violência no ambiente. Informação e treinamento sobre prevenção de violência no local de trabalho. O plano de segurança do paciente. A diretriz precisa ter um plano de segurança voltado aos pacientes. Os planos de segurança dos fluxos de cuidado são desdobrados em conjunto com os gestores, sendo pauta constante no núcleo de segurança do paciente. E o que é teste de conformidade em relação a essa ROP? As questões sobre segurança do paciente são avaliadas, existe um plano e um processo para tratar as questões identificadas. O plano inclui a segurança como uma meta e são alocados recursos para a implementação do plano. Em relação ao controle de infecção, nós temos 2 ROPs: aderência às práticas de higiene das mãos e higiene das mãos em relação à capacitação e treinamento. Aderência às práticas de higienização das mãos.
A diretriz é a medição da conformidade da higienização das mãos. O aumento da conformidade da higiene das mãos está relacionado à diminuição de infecções. Então, o teste de conformidade é a conformidade da higienização das mãos medida através de observação direta, combinação de 2 ou mais métodos, como autoauditoria, medição de uso de produtos, medição da qualidade da técnica e pesquisa de satisfação. Os resultados precisam ser divulgados e precisam ser utilizados para propor melhorias para o processo. A higiene das mãos, com relação à capacitação e treinamento, ensina-se a higiene das mãos aos membros da equipe e voluntários. A diretriz são treinamento sobre higiene das mãos envolvendo prevenção da transmissão de micro-organismos, fatores que influenciam o comportamento da lavagem das mãos e técnica de higiene correta. O teste de conformidade são os membros da equipe e os voluntários recebem informações sobre o protocolo de higiene das mãos, onde deve-se observar os 5 momentos de higienizar as mãos. A avaliação de risco, onde a gente tem uma ROP, que é a profilaxia para tromboembolia, TEV. Em relação à TEV, a tromboprofilaxia apropriada não se aplica a clientes menores de 18 anos em procedimentos ambulatoriais com apenas 1 dia de internação. Então, qual é a diretriz? A diretriz institucional sobre TEV, identificação dos pacientes que têm risco e auditoria da profilaxia apropriada, e os pacientes exigem profilaxia pós-alta se esses são identificados com o processo adequado. Orientação à equipe e família sobre os riscos de TEV e como prevenir a sua ocorrência. Os testes de conformidade, se existe um protocolo de TEV, se os pacientes sob risco de TEV são identificados e recebem profilaxia adequada, se são estabelecidas medidas para uma profilaxia de TEV apropriada e se essas informações são usadas para a melhoria dos serviços. E os clientes de cirurgia ortopédica de grande porte, aqueles que se submetem a artroplastias de quadril ou joelho ou cirurgia de fratura no quadril, que exigem profilaxia após a alta, são identificados e existe um processo que garanta essa profilaxia. Se você chegou até aqui, você concluiu a primeira parte do vídeo e essa segunda parte. E aí, para que a gente tenha essa evidência que o treinamento foi feito, que vocês assistiram, eu peço que vocês registrem a frequência através desse QR Code. Então, você faz a leitura desse QR Code e preenche a lista de frequência. Isso é importante para a gente apresentar evidências do treinamento e da capacitação de vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação e o sucesso da avaliação da auditoria depende muito dos profissionais. Então, contamos com vocês e que a gente tenha êxito e que nós vamos ter êxito no dia 17 e 18, dia da nossa avaliação extra. Obrigado e até a próxima aula.